Olá, assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Estou aqui para contar mais uma historinha para vocês, uma história muito legal. Hoje não vai ser uma história assim de fantasma, né? De assombração. Vai ser uma lenda, né? Uma lenda que é muito contada lá no Rio Grande do Sul e que foi um fato verídico que aconteceu por lá, tá? Ela tá. Roda a vinheta aí! Então, gente, essa história que eu vou contar hoje se passa no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, tá? É a história da Santinha de Passo Fundo. O nome dela é Maria Elizabeth de Oliveira. Esse caso aconteceu em 1965 e Maria Elizabeth de Oliveira, ela era uma moça muito querida ali na cidade dela. Ela, as pessoas gostavam muito dela pelas qualidades que ela tinha. Ela era muito meiga, ela era muito boa, ela era muito bonita. E as pessoas ali, né, como naquela época devia ser uma cidade pequena, e ela era muito querida ali. E os pais dela eram muito religiosos, eles eram muito católicos. E a mãe dela sempre ficava intrigada com uma coisa que desde pequena ela sempre falava, que queria morrer para ficar lá no céu com Deus, né? Ah, eu quero morrer, mãe, eu não quero ficar mais nesse mundo não. É um mundo tão cheio de maldade, de crueldade. Eu não quero ficar aqui, eu não gosto daqui, eu quero morrer. E a mãe dela falava, ai menina, para de bobeira, que besteira é isso, ficar falando nessas coisas. E a volta e meia ela falava nessas coisas. E ela tinha e ela, né, no jardim dela, da casa da mãe dela, sempre tinha muitas roseiras, né? E ela adorava rosas. E sempre que as rosas, né, que as roseiras floresciam, ela sempre arrancava uma e colocava ou em seu decote ou no seu cabelo. E dali ela ia para a escola e era uma coisa assim que ela adorava, ela amava as roseiras, né? Ela amava as rosas. E ela tinha uma amiga chamada por nome de Marilde. E elas sempre estavam juntas, né? E um dia elas vindo da escola, elas passaram pela frente de uma funerária. E aí ela olhou para dentro da funerária e olhou assim, tinha um caixão todo dourado, era um caixão muito bonito. Aí ela chegou e falou para a amiga dela, ô Marilde, para um pouquinho, vamos ver, olha que caixão lindo. Aí a Marilde falou para ela, que coisa, achar caixão bonito, Beth, que aí era o apelido carinhoso que eles chamavam ela, né? E aí ela falou, olha que lindo, dourado. Aí larga de besteira, vamos embora, ficar achando o caixão bonito. Aí ela falou assim, não. Ela falou, eu vou morrer atropelada e é naquele caixão ali que eu vou me enterrar. Aí a amiga dela falou assim, ai, tu tem cada coisa, cada uma que tu fala. Até parece. Vamos embora, para de falar bobeira. E aí elas pegaram, seguiram para casa dela. A Marilde não contou nada para ninguém. E quando chegaram na casa elas sempre ficavam ali, e sempre depois da aula, elas pegavam e ficavam, né? Depois que lanchavam e tudo, elas ficavam no portão. Quando foi uns dias depois, uns dias depois, precisamente num domingo, a Elizabeth saiu no portão e ficou ali conversando com a Marilde. Ficaram ali conversando como já era de costume, né? E ficaram ali conversando. Quando de repente desceu uma Kombi desgovernada, né? Um homem bêbado e atropelou Elizabeth, né? Atropelou ela e
quando ela chegou, né, depois ali fizeram os socorros e tudo, ela veio a falecer. E aí, né, foi assim uma coisa muito triste, né? Todo mundo ficou muito triste. E aí o pai dela cuidou do velório e tudo direitinho. E justamente e a Marilde, nem a Elizabeth tinha contado para os pais do tal acontecimento da funerária, que ela havia falado que ela ia morrer e que queria ser enterrada naquele... Que ela ia, não é que ela queria, que ela ia ser enterrada naquele caixão dourado. Elas não contaram para ninguém. E o pai dela pegou e foi fazer, né, os trâmites todos pro velório e tudo. E o pai dela achou muito bonito aquele caixão dourado. Chegou na funerária e viu aquele caixão dourado e falou, né? Falei, minha filha vai ser enterrada nesse caixão dourado. E aí tudo bem, arrumaram ela. E aí quando começou o velório, a amiga dela, a Marilde, chegou. E quando a Marilde chegou, a Marilde viu o caixão dourado e lembrou do que a Elizabeth tinha falado, que ela ia morrer atropelada e que ela ia ser enterrada naquele caixão dourado. Nesse momento que a Marilde lembrou, a Marilde deu um berro, um grito e desmaiou. E aí, né, ali aquele pessoal ali, o que será que tinha acontecido e tal. E quando ela volta, né, ela recobre os sentidos, aí ela conta que nesse dia elas estavam vindo da escola e passaram pela funerária e chamou a atenção da Beth esse caixão. E a Beth pegou e falou que ia morrer atropelada e que ia ser enterrada naquele caixão dourado. E como, né, aí passou ali o enterro e tudo, e como as pessoas gostavam muito dela, né, ela ia fazer 15 anos. O pai dela ia dar uma festa para ela, ia dar uma festa muito bonita. E ela chegava e falava pro pai dela: não, pai, eu não quero festa nenhuma, porque eu vou fazer uma viagem. Eu quero viajar. E aí o pai falou: não, eu vou fazer uma festa para você. E aí, como o pessoal, né, gostava muito dela e tudo, o túmulo dela começou a ser muito visitado lá em Passo Fundo. E até hoje gente. Até hoje o túmulo dela é muito, muito visitado lá. Porque muita gente começou a ia lá e pedia uma graça, né? E aí as pessoas começaram a conseguir, alcançavam, né, as graças. E aí dizem que quando a pessoa ia lá e pedia essa graça para ela, se fosse realizada, a pessoa sentia cheiro de rosas. Quando as pessoas sentiam cheiro de rosas, é porque queria dizer que a graça delas iam ser alcançadas. E até hoje, o túmulo dela é muito bem requisitado lá, porque as pessoas acreditam nela e têm muita fé nela. E aí ela ficou conhecida como a Santinha de Passo Fundo. Tá bom, gente? Foi mais uma historinha aí para vocês. Não muito sobrenatural, mas é uma história boa. Tá bom, gente? Então, e não esqueça de ir no canal, dar um like, se inscreva, acione o sininho para você ficar sempre... para você sempre receber todos os nossos vídeos, tá bom? Se você quiser mandar uma história pra gente, né, um relato pra gente, é só você ir no e-mail. Manda pelo e-mail, que é assustadosdeplantão, sem o tio, @gmail.com, tá bom? Um beijo e fica com Deus.